queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Para começar o nosso culto, tem o Salmo 66, versículo 1 e 2. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome e dai glória ao seu louvor. Vamos ao nosso culto, espero que vocês encontrem um lugarzinho sossegado, como se estivessem na igreja para cultuarmos ao nosso Deus. Descanso pleno eu encontrei em comunhão com Deus, e do pecado eu me afastei em comunhão com Deus. Segura-me, ó Cristo, dos fortes braços teus, que eu sempre permaneça em comunhão com Deus. Conforto e bênçãos recebi em comunhão com Deus. Poder e forças descobri em comunhão com Deus. Segura-me, ó Cristo, nos fortes braços teus, que eu sempre permaneça em comunhão com Deus. Ao Mestre tudo eu entreguei em comunhão com Deus. Perdão e paz completa achei em comunhão com Deus. Segura-me, ó Cristo, nos fortes braços teus, que eu sempre permaneça em comunhão com Deus. Amém. Este é o momento de oração. Vamos orar juntos? Oremos. Bondoso Deus, graças te damos, Senhor, por esse instante, onde unidos, ó Deus, podemos te buscar. Pai querido e Deus amado, nós entregamos a ti, Senhor, toda a nossa gratidão. Gratidão, ó Deus, por estarmos aqui nesse instante. Gratidão, ó Deus, por mais um dia de vida. Gratidão, ó Pai, por estarmos respirando, ó Senhor. Nos perdoe, ó Deus, quanto inúmeras vezes, ó Deus, não nos dávamos conta do quão maravilhoso é poder respirar, ó Pai. Deus bendito e amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Unidos, ó Pai, nós oramos pelas pessoas que estão sofrendo, ó Pai. Os que estão adoentados, os que estão passando necessidade, ó Deus. Os que estão angustiados, ó Pai de amor, com toda essa situação de pandemia. Que o Senhor, ó Deus, coloque a tua esperança, ó Deus, no coração e na mente de cada um. Ó Pai, esperança essa que nos faz lembrar de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos fortalece, ó Pai, e que o Senhor nos sustém. Querido Deus, visita, Senhor, hospitais, ó Pai, derramando da tua cura sobre as pessoas, para que elas possam, ó Deus, voltar para os seus lares. Visita, Senhor, a liderança deste país, ó Pai, e tenha misericórdia de todos, Senhor.
que haja mudanças, mas que haja boas mudanças, Senhor. Nós também te pedimos, ó Senhor, perdão dos nossos pecados e clamamos unidos, ó Deus, direciona-nos a fazermos o que é certo, a fazermos a tua vontade. Perdoe os nossos pecados, derrama cura sobre o mundo inteiro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outra igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outra igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Bom dia, queridos irmãos. Não fizemos um check-up para a nossa viagem de férias e as férias passou. Chegou o ano novo, pensávamos que teríamos um ano realmente novo, mas pelo que estamos vendo pelos noticiários, teremos um ano muito parecido com 2020. Teremos então que fazer um check-up na nossa vida para ver se estamos bem com Deus, porque toda vez que vamos empreender uma viagem, fazemos uma revisão no carro, porque pode acontecer algum acidente na viagem, consequência do carro. Temos que fazer a revisão elétrica, freios, pneus, isso para evitar acidentes. Na nossa vida, neste 2021, deveremos querer viver da melhor forma possível. Portanto, devemos corrigir erros que cometemos em 2020. Há muitos anos atrás, 1959, aceitei Jesus e a mensagem era: aquele que me confessar diante dos homens e dos anjos,
eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o plano de salvação era muito claro, porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, e nós precisamos então aceitar Jesus Cristo, porque Ele veio dar vida eterna. Durante muitos anos eu vivi com esse propósito. E na quinta-feira nós verificamos com o irmão Daniel que esse também era o problema dos discípulos, viver com Jesus sem saber o que realmente ele queria. Os discípulos fizeram perguntas inocentes, perguntas infantis. E muitas vezes nas nossas vidas cristãs vivemos infantilmente. Quando me deparei com este texto, Mateus 25, a partir do verso 31 até o 42. É um texto longo, mas gostaria que vocês, após esta mensagem, marcassem na sua Bíblia para fazer desse texto um certo roteiro para 2021. Vamos, leiamos. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do seu reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso foste ver-me. Então perguntaram os justos ao Senhor: Quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles se perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quero, antes de prosseguir, parabenizar nossa equipe que tem preparado Movimento em Moriá e fazendo testes conosco do que temos aprendido. Neste momento, diante desse texto, também vamos propor um teste. Será um pouco diferente porque a avaliação será feita por cada um de nós. E não receberemos prêmios por isso. Não teremos panetone grandão, igual a classe ano passado ganhou. Não teremos ida à churrascaria. O nosso prêmio será estarmos mais perto do Senhor. Vamos
trabalhar então em favor dos que estão sofrendo, dos que estão com fome, dos que estão hospitalizados. Há muita coisa a ser feita e nós, do grupo de maior risco, não podemos sair, não podemos fazer. Mas vamos pelo menos fazer um projeto de trabalharmos neste ano com um novo propósito. No nosso teste de hoje, na revisão da nossa vida, vamos verificar a nossa relação com Deus e seu Filho e ao Espírito Santo, para empreendermos a nossa viagem em 2021. Vamos considerar algumas questões, preste muita atenção. A primeira, tenho confessado Jesus? No início da minha vida cristã, eu achava que tinha realmente confessado a Jesus porque eu criei, fiz a minha profissão de fé e me batizei. E comecei a servir a Deus através da igreja naquilo que eu ia aprendendo lentamente. Até que um dia me deparei com esse texto e vi que a vida cristã é muito mais complexo do que dizer Jesus é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador. Queria que vocês prestassem atenção nessa situação. Primeiro, tenho confessado Jesus? Jesus disse em Mateus 10:32, se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está nos céus que ela pertence a mim. Precisamos dessa avaliação final de Jesus quando Ele vier na sua glória. O texto diz, quando Ele, o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os seus anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Eu estarei junto com boas pessoas, mas também com más pessoas. Eu mesma não sei me avaliar. Jesus é quem vai me avaliar, me colocando à sua direita ou à esquerda. Portanto, precisamos saber se aquela minha confissão inicial era realmente firmada no desejo que Jesus queria para a minha vida. Se uma pessoa pode afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu e Ele me pertence a mim. Irmãos, muitas vezes nós estamos no meio de um grupo que claramente não é percebido como um grupo seleto, um grupo dos salvos por Jesus. Mas ficamos com vergonha de sermos tão diferentes da maioria das pessoas e, por essa vergonha, fazemos coisas que não deveríamos fazer, principalmente na vida do jovem. Quantas vezes um jovem começa a fumar exatamente porque os seus amigos fumam, todos fumam e ele quer tragar, tirou o primeiro trago, tirou o segundo trago, tossiu muito, ficou vermelho, ficou envergonhado por não ter essa experiência e começa a treinar em casa para todo aquele mal-estar inicial do primeiro contato com o cigarro, causou na primeira vez que usou. Ou foi a uma festa e todo mundo estava tomando uma cervejinha, que não faz mal a ninguém. E ele, com vergonha, e para não ser diferente da turma, também bebe. E agora, infelizmente, parece que é bonito você postar nas redes sociais que você está fazendo coisas que todo mundo faz. Então, você reavalie a sua confissão de fé, se você realmente
crê em Jesus como seu Salvador e que Ele vida eterna. Aprendi então naquela ocasião que converter-se significava dar uma meia volta, uma volta de 180 graus, mudando totalmente de vida. As minhas primeiras dificuldades foram romper com pecados grosseiros, como gostar de dançar, gostar de ler fotonovela, gostar de ver... Na época ainda nem televisão havia, então a vida era muito simples. A segunda questão é essa. Tenho trocado minha consciência e princípios por benefícios pessoais, como fazem muitos em nosso país? O povo brasileiro tem mostrado, muitos que estão na nossa política têm mostrado que, na realidade, estão em busca de poder pessoal, de crescimento econômico, não importando com quantos ficam em falta quando o dinheiro é desviado das necessidades para o nosso povo e são desviados para o bolso de alguns. E quando a gente pensa nesse comportamento, a gente pensa que só acontece com as pessoas que estão em proeminência, que têm acesso ao poder público, ao poder financeiro. Não, não é assim. Às vezes, eu fico observando no nosso lanche, quando termina o culto e a gente vai apressadamente para nosso encontro no lanche. Queremos que todos cheguem logo para cantarmos graças te damos, ó Pai. E é tão gostoso esse momento que até a Olívia já sabe o que significa cantar graças te damos, Pai. E o momento melhor para ela é o momento de bater a palma. Então, às vezes, procedemos como uma criança pequena. A gente está acostumado a ver as crianças chegarem lá, ficarem ansiosas para que o lanche seja liberado. E nós adultos, às vezes, ficamos de olho em qual é o bolo melhor, qual é a canjica melhor, qual é o doce de arroz melhor, o suco, a banana, a cozida. São tantas coisas para a gente tomar decisão que a gente fica, às vezes, em volta da mesa, um montão de tempo, avaliando, pegando e comendo, e nem damos espaço para o outro chegar mais perto. Muitas vezes não percebemos aquele irmãozinho ou irmãzinha que fica sentadinho lá na sua cadeira, sem energia, esperando que a mesa se esvazie para ele lanchar, ou ele nem tem condições de levantar e buscar. E nós não vemos. Então, nesse momento, irmãos, que eu observo isso que acontece, e eu também me sinto incluída, é que eu troco a minha consciência e princípios por benefícios de pessoas, como fazem muitos em nosso país. Vamos nos avaliar. Terceiro, tenho trocado as minhas responsabilidades familiares, cívicas e sociais, que me refugiando numa cômoda experiência igrejeira. Este momento de pandemia, muitos têm sofrido por não poderem ir à igreja. Mas por que o culto na igreja tem que ser tão diferente daquele que nós assistimos? Por que não podemos nos concentrar nas orações, nos cânticos e na pregação? E aí, deixamos de assistir o nosso culto online e ficamos reclamando porque não vamos à igreja. Será que isso está certo? Ser igrejeiro ou igrejeira é a melhor experiência cristã, espiritual? É uma pergunta que a gente deve fazer e avaliar se nós trocamos as nossas atividades
cívicas, sociais, por esse momento na igreja. Uma vez, alguém falou, e os irmãos sabem, os irmãos que vivem na igreja já sabem, que algumas pessoas já confessaram que vão à igreja porque é um ambiente saudável, tem amigos bons, amigos que não vão lhes fazer mal, e é um encontro social. E interessante que quando a gente ouve isso, a gente que está sempre fazendo as programações da igreja, fica até meio chateado, porque a igreja às vezes funciona para alguns trabalhadores como um lugar de trabalho, prestando serviço a Deus, fazendo o melhor que é possível. E para outros é a sala de divertimento. Vamos avaliar. Será que pergunta 4. Será que tenho gasto muito tempo curtindo a vida e seus prazeres passageiros, esquecendo do meu engajamento como cristão? Esse momento de pandemia, eu verifiquei que eu gasto muito tempo em jogos da internet. Jogos simples, jogos inocentes, mas quando chega a avaliação no final da semana, eu fico espantada porque eu gastei mais tempo nessas diversões do que falando com Deus, do que lendo a sua Bíblia, testemunhando de alguma forma que Jesus Cristo é o meu Salvador. 5. Será que meus olhos, prestem atenção, irmãos, será que meus olhos já se acostumaram a se desviar do sofrimento, à dor do pobre, do órfão, da viúva, dos desempregados, dos marginalizados? É melhor desviar os olhos do que encarar naqueles olhos de sofredor e tentarmos fazer alguma coisa por eles. Às vezes nós vemos o outro, até mesmo o nosso próximo da igreja, não como alguém que precisa de um serviço nosso, mas como fonte de prazer para nos beneficiar economicamente ou socialmente. Será que meus olhos já se acostumaram a se desviar do sofrimento, à dor do pobre, do órfão, da viúva, do desempregado, dos marginalizados? Cristo não tem por discípulo gente egoísta que usa a sua graça para consumo próprio. É muito bom. Deus tem tantas coisas boas, maravilhosas, que mesmo sem nós ficarmos pedindo, Ele nos atende e nos ajuda. Então, nós aproveitamos o conforto da graça de Jesus dispensada a nós como seus discípulos, simplesmente porque isso faz bem a nós mesmos. Agora, a nossa avaliação. Se você marcou ao menos um desses itens, precisa urgentemente repensar a sua fé. Ao repensar a sua fé, você estará recebendo o prêmio que Jesus já garantiu para nós. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a consumação dos séculos. Vamos orar para que isso se torne uma verdade para nós. Senhor, te agradecemos porque tens nos aceitado até agora, mas ajuda-nos neste novo ano a sermos testemunhas mais fiéis. É em nome de Jesus que nós rogamos. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um bom domingo, tenhamos uma boa semana e que possamos esperar pacientemente o horário, o dia da nossa vacina chegar. Não vamos tentar burlar as leis e termos aquilo que nem temos direito. Legal. Que Deus nos ajude então. Amém.
Música